Olá, meus amigos, vamos à lição número 5, a parte de quarta-feira, dia 26/1, falando sobre entrando no meu descanso. Ou seja, Deus disse, vocês não entrarão no meu descanso. E podemos dizer que esse assunto pode ser combinado como um convite divino para entrar no descanso. Muitas vezes nós podemos ver que Deus, ele sempre nos dá o poder da escolha. Deu para o povo de Israel o poder da escolha para entrar no descanso. Mas o povo foi obstinado, teimoso, irreverente, murmurador, assim, afrontou a Deus de forma clara. Então Deus disse, não entrarão no meu descanso. O descanso divino, logicamente, ele tem a ver com a recompensa que Deus quer dar aos seus filhos fiéis. E esse descanso pode ser representado até hoje, quando nós temos perda, quando nós temos situações adversas e ficamos atribulados em nossa natureza humana. Deus vem e coloca o descanso espiritual, emocional em nosso ser. Um irmão da igreja perdeu a esposa e a filha de uma só vez por causa de um acidente. No prazo de uma semana, a esposa morreu de imediato no acidente e a filha foi para a UTI, ficou uma semana lutando com a vida e finalmente ela descansou. O homem sentiu-se muito mal, ficou em casa numa situação assim de angústia. O pastor veio visitá-lo e disse, meu irmão, eu tenho visto que o irmão tem passado por uma sombra, por um vale da sombra, e tenho visto que o irmão assim tem mantido a sua fidelidade. Quero dizer, irmão, que tudo isso pode passar pelo poder de Deus. O homem disse, pastor, vou dizer uma coisa para o senhor, nesses momentos, nessas últimas semanas, eu estou com o coração muito ferido, mas vou dizer ao senhor com toda a sinceridade, esses sofrimentos nunca me apartaram de Jesus Cristo, em nenhum momento. Eu encontrei nele um descanso que eu jamais pensei que eu poderia ter na minha alma. Quando eu perdi a esposa, a minha filha, eu imaginei de imediato que o meu mundo havia desabado de uma só vez e que eu não ia conseguir me recuperar. Mas fiquei surpreso ao sentir o amor de Deus em meu coração, ao me segurar nas promessas do descanso eterno. E posso dizer ao Senhor que eu estou descansando nos braços do Pai. O pastor ficou tão feliz, ajoelharam-se e oraram, e o pastor que foi confortar aquele irmão, saiu dali confortado com, assim, a perseverança, com a segurança que aquele irmão demonstrou no poder divino. Louvado seja Deus, porque, como diz a Bíblia, nossa leve e momentânea tribulação pode produzir, assim, um peso eterno de glória muito excelente. É isso que acontece com uma pessoa que descansa em Deus. A pessoa passa por provação e, ao invés de sentir-se abatido, ele sente que aquilo vai produzir um fruto, assim, de bênção, um fruto, assim, de regozijo, um fruto de confiança no Senhor. Nós logo poderemos entrar no descanso eterno, como Deus prometeu aos seus servos no passado. Quando Lázaro morreu, Marta e Maria ficaram atribuladas, elas ficaram sem descanso. Jesus chegou e disse, eu vou dar o descanso a vocês. Ele, lógico, não disse com essas palavras, mas disse nas entrelinhas que a presença dele ali era para dar o descanso. E quando ele disse, Lázaro, vem para fora, aquelas irmãs suspiraram, porque viram o irmão retornar à vida. Ali estava o descanso. Só Deus pode dar o descanso para o ser humano. Por isso, na pergunta 5, a pergunta é, qual é o tipo de descanso que Deus nos convida a receber e Ele nos deseja dar? Qual é o tipo de descanso que Deus deseja nos dar? Ele nos convida a aceitar. O livro de Hebreus 3, verso 11, diz assim, Deus dizendo para o povo de Israel, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Hebreus 4, verso 1, 3, 5 e 10, diz assim, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu descanso, pareça que algum de vós pode ficar para trás. Porque nós, os que temos crido, entramos no descanso, tal como Deus disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. E outra vez, nesse lugar, Deus diz, não entrarão no meu descanso, porque aquele que entrou no seu descanso, ele próprio repousou das suas obras como Deus da sua.
Então, para a pergunta, que tipo de descanso Deus nos promete, Deus nos convida a receber? E como podemos receber esse convite? Resposta para essa pergunta, Deus caracteriza o descanso como seu descanso. Ele diz, o meu descanso. E Ele o dará a todos os que aceitarem Jesus como suficiente Salvador pelo sacrifício na cruz. A história do povo de Israel no passado é uma história que nos traz o simbolismo, assim, da aceitação ou da rejeição. Se o povo aceitasse as ordens divinas, eles entrariam no descanso e teriam paz na terra, e seria uma nação abençoada, um espelho, um parâmetro para as outras nações. Mas escolheram de maneira errada. Por isso Deus diz, não entrarão no meu descanso. Perceba que Deus utiliza a frase, meu descanso. Não entrarão no meu descanso. As pessoas querem entrar no descanso de Deus. Obviamente que muitos querem a vida mundana, mas para aqueles que chega o poder do Evangelho, as boas novas da salvação, as pessoas querem entrar no descanso divino. Mas se nós formos obedientes a Deus, e se nós quisermos seguir o mundo e a Deus ao mesmo tempo, Deus diz, não entrarão no meu descanso. O convite divino não é um simples convite para descansar, entrar no descanso. Na verdade, é um convite que nós devemos aceitar e tomar a atitude de entrarmos. Ou seja, tem que fazer o esforço, tem que dar o primeiro passo. Não entrarão no meu descanso. Ou seja, o descanso é de Deus. É preciso o ser humano abrir o coração e falar para si mesmo, eu quero o descanso divino. Nesse contexto, podemos dizer que os israelitas, eles poderiam ter conquistado o descanso ali em Cádiz Barneia, no limite da terra prometida. Mas eles foram rebeldes em todos os sentidos e perderam o descanso em todos os sentidos. Essa promessa que Deus faz, ela é também feita a nós nesse tempo, como foi feita aos israelitas que estavam lutando para tentar conquistar um descanso terreno. Deus disse, eu vou colocar vocês na terra, vocês vão descansar, eu vou segurar os inimigos, eu vou dar pão para vocês, vou dar bênçãos, vocês vão frutificar, vocês vão ser uma bênção nessa terra. Mas o povo se insubordinou e assim foram desmotivados pelos 10 espias. E Deus então disse, não entrarão no meu descanso. Quando Deus dá uma ordem desse tipo, é porque a ira do Senhor se acendeu. Deus disse para Adão, você vai sair do meu descanso. E Adão perdeu o Éden. Deus disse para o povo, os antediluvianos, vocês, se quiserem, podem entrar no meu descanso. 120 anos Noé pregou, convidando o povo para o descanso da salvação. O povo não quis. Somente Noé e sua família entraram no descanso. Deus disse para esse povo, a maldade do homem subiu muito, eu já não suporto mais. Arrependo-me de ter feito o homem. Não entrarão no meu descanso. Quando Deus quis, descansar, Deus primeiro atende à necessidade humana. Depois, então, ele descansa. Fez o Éden, fez o mundo, fez o Éden, colocou Adão, Eva, ele deu obrigação para Adão e Eva. Depois que tudo estava instalado, Deus viu que era muito bom. Aí então Deus descansou. Quando Deus viu que Noé fora fiel, Deus fez Noé descer da arca, secou a terra, promoveu ali o arco da aliança, fez um altar para o sacrifício, aí então Deus descansou. Depois então Deus colocou o povo na terra, a segunda geração, e disse para o povo, vocês agora vão se estabelecer na terra. Sabe quando Deus descansou? Quando Davi, diz a Bíblia, a terra descansou dos seus inimigos. Aí Deus disse para Davi, você vai construir um templo para mim, para que eu descanse no meio de vós. Dessa forma, Deus assim só descansa quando ele faz um benefício grandioso para o ser humano. E agora Deus nos promete o descanso em Hebreus 4. As pessoas têm que pensar no seguinte, só entraremos no descanso depois que Deus providenciar toda essa situação. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar para que vocês possam descansar. Então Deus vai fazer tudo pelo ser humano, depois é que Deus vai descansar. Por isso ele providenciou o plano da redenção, a morte de Jesus na cruz, as promessas da nova aliança e finalmente então a sua segunda vinda para que os seus filhos possam descansar. Só depois disso, diz o Apocalipse, descerá do céu a cidade santa Nova Jerusalém e vai ser a capital do governo divino. Aí então Deus vai descansar,
com os seus filhos, porque como diz Isaías, e será que de uma lua nova a outra virá toda a carne a adorar perante mim. Isso sim se tornará o descanso da eternidade. As pessoas adorando a Deus e Deus descansando, porque todo o mal e o pecado vai ser erradicado dessa terra. Para a pergunta, ao aceitarmos o descanso, pergunta número 6, ao aceitarmos o descanso proposto por Deus, o que temos que fazer? Hebreus 4, verso 9 a 11 diz o seguinte: portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar nesse descanso. No verso 11 diz, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência do povo de Israel. Cheguemos, pois, com confiança junto ao trono da graça, para que possamos encontrar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Perceba essa expressão. Procuremos entrar naquele repouso. Pergunta que foi feita: ao aceitarmos o descanso proposto por Deus, o que temos que fazer? Resposta: Deus nos aconselha a procurar entrar no descanso, e isso exige fé, oração e confiança em quem prometeu o descanso através de sua graça. Isso é uma verdade. Procuremos entrar, diz o apóstolo Paulo. Cheguemos, pois, com confiança junto ao trono da graça. A base do descanso que Deus quer dar aos seus filhos é a graça divina, essa é a base. Ou seja, o ser humano não merece o descanso, mas Deus quer dar esse descanso para aqueles que, assim, aceitarem Jesus como Salvador. O ocupante do trono da graça, ele está disposto a ajudar a todos aqueles que se encaminharem na direção do descanso, e para isso o portal do descanso é a cruz do Calvário. É o portal para entrar no descanso eterno. E a graça de Deus é que promove esta entrada, essa recepção no trono, ou seja, no reino de Deus e no descanso divino. O Calvário é o grande portal, porque hoje nós já temos uma miniatura do descanso. O Santo Sábado é uma miniatura do descanso eterno. Quando nós descansamos no Santo Sábado, nós adoramos a Deus como Criador, nós assim comemoramos nossa libertação do pecado, e nós então estamos nos preparando para o futuro descanso na eternidade. É o que eu disse, Isaías profetizou, Isaías 66, 23, e será de uma lua nova até outra lua, de um sábado até outro sábado, virá toda a carne a adorar perante mim. Aí sim será o grande descanso assim, da humanidade salva por Deus. Ellen White mencionou em um dos seus livros, e está em Meditações Matinais de 1974, na página 81, e diz o seguinte: Deus não nos promete conforto, honra ou riqueza em seu serviço. Ele não promete isso. Mas ele nos assegura que todas as bênçãos necessárias serão nossas, e no mundo por vir, o descanso da vida eterna. Isso é uma motivação para todos nós. Deus não nos promete conforto, honra ou riqueza neste mundo, em seu serviço. Mas com certeza Ele vai estar ao nosso lado, e na eternidade vai nos dar o descanso eterno. Isso valerá muito a pena. Sabe aquele hino que diz assim: valeu a pena tudo que nós temos, assim, que tudo que nós sofremos e passamos, valeu a pena esperar, valeu a pena lutar. Por isso, nesta lição de hoje, nós temos que aprender que o que Deus disse como negativa, não entrarão no meu descanso, é para aqueles que desobedecerem. Aqueles que se harmonizarem com a vontade divina terão todo o acesso ao descanso eterno. Confiamos nós nesse descanso. Estamos colocando nas mãos de Deus todas as nossas tristezas, nossos fardos pesados. Uma senhora foi ao moinho, comprou um saco de farinha de trigo e veio trazendo nas costas. Um vizinho passou de carro e disse: olha, dona Rosa, entre no carro que eu ajudo a senhora a levar esse saco de farinha até a sua casa. A mulher entrou no carro, mas continuou com um saco de farinha em cima do colo. O motorista olhou e disse: dona Rosa, por favor, coloque o saco de farinha de trigo aí no assoalho do carro, porque a senhora está levando esse saco pesado aí em cima do colo. Ah, não, para aliviar o peso do carro. Que é isso, dona Rosa? Deixa o carro, leva. Deus está nos dizendo: traga os seus fardos e coloque em minhas mãos. Deixa eu dar descanso para você agora. Não se atrapalhe com os problemas dessa vida. Entregue-os a Jesus.
A expressão de Jesus, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é um convite de descanso hoje, para alcançarmos o descanso lá no futuro. Que Deus nos abençoe, possamos ter aprendido que Jesus Cristo é o grande autor e doador do descanso. E Deus, por sua graça, Ele nos aceita através de Jesus. O povo de Israel não entrou no descanso, porque foram desobedientes. Deus, então, determinou, não entrarão no meu descanso. Você pode entrar. Você tem chance, nós temos essa oportunidade, vamos aproveitá-la. Deus querido, obrigado pela oportunidade de entrarmos no teu descanso eterno futuro. E hoje também, no descanso sabático, cada semana, nós comemoramos a nossa libertação do pecado e nós homenageamos o Senhor como Criador. Obrigado por essa graça, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração. Tenha uma quarta-feira abençoada pelo poder de Deus. Amém.